Bom, e se não bastasse essa confusão da eleição na Venezuela, um apagão atingiu o país por cerca de 12 horas. Aliás, um prato cheio para o embate entre a oposição e também o governo venezuelano. A gente vai receber aqui o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite para você, bem-vindo. E que confusão, né? Confusão, para dizer o mínimo. Virou uma guerra de versões. De quem é a culpa? Eu só vou pegar o que a Janaína falava agora, que era o seguinte: dia 28 foi a eleição. Bateu um mês. Então, coincidências existem. Vamos colocar isso numa linha do tempo e olhar aqui quem e disse o que sobre as atas na Venezuela. Que é o seguinte, primeiro começa que eu falei de uma guerra de versões, porque a gente está falando... Deixa eu me ajustar aqui, para ficar bonito, para todo mundo ver o que eu estou falando, né? Primeiro, o governo diz o seguinte, né? Está aqui, apareceu, pronto. Ótimo. Apagão na Venezuela, guerra de versões. O governo Nicolás Maduro, o presidente aí questionável, falou: o fascismo desesperado ataca o povo. Quer dizer, ele está dizendo que a oposição, a quem ele chama de fascista, fez algum tipo de sabotagem na estrutura elétrica do país e faltou luz por 12 horas. E não é que faltou luz na capital, faltou luz no interior. Todos os estados venezuelanos foram afetados por mais da metade do dia. E Diosdado Cabello, que é agora o ministro do interior, que é um fiel aliado de Nicolás Maduro dentro do PSUV, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, é um antigo chavista que tem uma posição pública e notória dentro da Venezuela, diz o seguinte: não conseguiram atingir os seus objetivos como esperavam. Ele, como ministro do interior, veio dar uma resposta agora, mais no final do dia, quando o problema começou a ser resolvido, dizendo que esta sabotagem não durou muito tempo e que o governo bravamente conseguiu solucionar o problema. E a oposição não ficou calada, obviamente, e disse o seguinte: falta de investimentos, incompetência e corrupção explicam este apagão. Agora é o seguinte, meu amigo Tiago Berrage, nós estamos falando da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo. Faltou combustível para as termoelétricas queimarem combustível fóssil e transformarem em eletricidade? Não faltou. Será que a oposição tem uma certa razão falando é incompetência, é corrupção, falta investimento, a estrutura está danificada? Vamos usar um outro recurso de comparação, que é isso aqui. A maior produção de petróleo do mundo. Só que petróleo não serve para nada se ele continuar no subsolo, não for extraído e não for refinado. A Venezuela tem plena capacidade de fazer isso há décadas. Mas olha isso aqui. Tirando um problema pontual em 2002, esta é a queda na produção de petróleo da Venezuela, né? Por incompetência, por falta de capacidade de tirar o petróleo da terra, refiná-lo e exportá-lo. A Venezuela há muito tempo é autossuficiente por petróleo. Nós estamos falando do madurismo, vamos dar esse nome? A gestão Maduro tem, desde 2013, ela tem pouco mais de 10 anos. 11 anos, 12, vamos pegar aí. É justamente aqui que você tem uma queda mais acentuada. O normal, o máximo de produção de petróleo na sua história, eram 3 bilhões de barris de petróleo por dia. Não é por mês, é por dia, 3 bilhões. Hoje, em junho, agora desse ano, que são os dados mais novos, não chega a 1 bilhão. Quer dizer, foi uma perda de 66% da capacidade, 65% da capacidade de produção. E avançando, já que falamos tanto da oposição, um mês após da controvérsia e duvidoso resultado da eleição, o Ministério Público da Venezuela, Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, né, representado pelo Ministério Público Federal, está intimando Edmundo Gonzalez, que é o opositor que clama ter vencido as eleições, que foram sequestradas por Nicolás Maduro. O Ministério Público já o intimou hoje, pela terceira vez, e ele não compareceu em nenhuma das vezes, o que abre uma brecha para um pedido de prisão. Por que que ele foi intimado? Por que que ele pode ser preso? Porque o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, quer explicações dele porque ele disse
que o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, que na matéria anterior o presidente Lula falava que o colégio, o Conselho Nacional Eleitoral, precisa exigir essas atas que deu a vitória de Maduro, o Edmundo Gonzalez falou, houve uma usurpação de funções do CNE, Conselho Nacional Eleitoral, falsificação de documento público. E aqui o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República Venezuelana, está dizendo que isso aqui tende a uma espécie de um ato contra o país, um crime de lesa pátria, uma traição ao país, esse tipo de acusação contra as instituições federais. Querem esclarecimentos aos quais ele não deu e agora corre um seríssimo risco de prisão. Falaram que até podia ser preso hoje, mas ainda não tem informação, Bom, né? Já não acabou lá, estão um pouquinho mais cedo em comparação ao nosso fuso horário, ainda tudo pode acontecer. Valeu, Favalli. Bom fim de semana e acompanharemos o Jovem Pan Internacional, correto? Que vai falar de Ucrânia, vai falar de Israel, vai falar de França, você não perde por assistir. Valeu, bom trabalho. Obrigado.